Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Cristo seja conosco. Tivemos aí uma semana de folga, né? As festas aí de final de ano. E voltamos hoje com a nossa reunião habitual das segundas-feiras, que tem por objetivo estudar a doutrina espírita e também estudar o Evangelho, né? À luz do Espiritismo. Hoje, como sempre, nós vamos fazer um estudo, né, dentro desses objetivos nossos, e nós temos hoje a presença conosco do nosso irmão Antônio Campoy, que já nos brindou, né, com a sua palavra no nosso núcleo de estudos lá no Jardim Aeroporto, e hoje nos visita e vai tratar do tema amar ao próximo como a ti mesmo. Certamente um assunto de muito interesse para todos nós. Nós desejamos a ele que ele seja feliz na sua exposição e que possa atingir os objetivos, né, e que a gente entenda a mensagem da noite para fazer dela roteiro de luz para as nossas vidas. Vamos buscar, como sempre fazemos, a presença de Jesus Cristo através do nosso pensamento, e nessa busca, né, na sintonia com Jesus, igualmente conclamamos a todos os que acompanharem a nossa reunião depois pelas redes sociais, que estejam igualmente todos eles envolvidos nessas bênçãos do nosso Divino Mestre. Então, vamos juntos nos ligar a Jesus Cristo, aos amigos espirituais, para que a nossa reunião transcorra no clima da paz, no clima da harmonia, no clima da serenidade. Num ambiente espiritual favorável às aquisições dos ensinos superiores que a doutrina espírita nos oferece. Senhor e Mestre Jesus, em seu nome, abrimos a nossa reunião da noite. Que a sua paz, a sua luz esteja presente no nosso ambiente, no nosso mundo interior, hoje e sempre. Assim seja. Nosso irmão Antônio participa lá no Sítio Petrópolis, no Centro Espírita Amor e Caridade, também em outras casas. E, de vez em quando, ele visita-se outras instituições, levando estudos, né? E isso ele também está fazendo nessa noite. Então, nós passamos a palavra a ele, para que ele desenvolva o tema desta noite. Você, por favor. Antes de mais nada, nós queremos agradecer a Deus, Jesus, os espíritos amigos que estão aqui presentes para nos auxiliar, ao pessoal da casa pelo convite, na pessoa do Wilson, e a todos vocês por nos conceder a honra de estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma lição. A lição que nos foi proposta para estudar na noite de hoje é o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. Então a nossa fala vai ser direcionada mais para o amor. Tá? Eu diria que, na minha opinião, é até um paradoxo falar do amor, porque pela seguinte razão. Primeiro, porque é um assunto conhecido, todo mundo fala, né? Talvez seja o que as pessoas mais falam por aí, né? E segundo, porque só falam. São poucas as pessoas que já estão preocupadas em pelo menos a começar
a colocar esse sentimento em prática. Tá? Então, é por isso que às vezes às vezes não, é fato, a gente falar de um assunto que a gente conhece na prática, que a gente vivencia, que a gente já adquiriu experiência sobre aquilo, é melhor, porque a gente fala com mais segurança e as palavras saem carregadas de um fluido mais positivo que consegue alcançar o objetivo, ou seja, contaminar ou influenciar as pessoas que o ouvem. Ao passo que quando nós falamos de algo que nós temos dificuldade para vivenciar, as palavras saem mais vazias, mais poucas, mas é justamente esse assunto que nós precisamos falar. A gente precisa estar sempre batendo na mesma tecla daqueles temas que nós temos dificuldade. Quem sabe um dia algo vai despertar em nós e nós vamos nos preocupar e nos esforçar mais para colocá-los em prática. Então a gente tem que trabalhar em cima dos temas que nós temos mais dificuldade. Isso é óbvio, né? Então, voltando ao assunto do Evangelho, no item 1 do capítulo 11, nós vamos encontrar um trecho que Kardec colocou aqui no início do capítulo, onde Jesus fora procurado pelos fariseus. Os fariseus o procuraram não com a intenção de procurar uma cura ou um ensinamento qualquer. Os fariseus houveram procurado Jesus para o tentar, é o que está dizendo aqui. Tá? Por quê? Porque dependendo da resposta que Jesus falasse, ele poderia ser denunciado e poderia sofrer consequências sérias, porque a lei era rigorosa, sabe? E aqueles que não obedecessem à lei eram punidos com severidade. Porém, Jesus, obviamente, já conhecia a intenção das pessoas quando procurava, até antes de procurar, sabia o nome, quem era, o que as pessoas estavam sentindo, que as pessoas iam perguntar. Jesus sabia de tudo isso. Então ele conhecia, naturalmente, a intenção daquelas pessoas. Aí eles fizeram a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Aí ele colocou o segundo mandamento também, que é semelhante àquele, que diz: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Aí ele remata: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então ele coloca esses dois mandamentos como os principais: que amará a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Um fato curioso aqui é que ele usou a lei deles, o evangelho deles para responder. Que ele buscou lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde está escrito, lá no Velho Testamento, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Está lá em Deuteronômio. E aí ele buscou lá em Levítico, onde está: não te vingarás nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pegou lá no livro deles, né, do Velho Testamento, Deuteronômio e Levítico, e construiu esses dois mandamentos. Muita gente pensa que foi Jesus que criou esses mandamentos, até alguns espíritas falam isso. Porém não é. Já estava lá no Velho Testamento. Jesus apenas
o utilizou. Amar a Deus é uma coisa que a gente precisa questionar, porque se a gente sair perguntando por aí se as pessoas amam a Deus, todo mundo vai falar que ama. Porque quem está falando para amar a Deus, ele não está falando como amar, não é? Então, como? A pergunta é essa: como amar a Deus? Seria na oração, na reza? Seria no louvor? Né? Seria na meditação? Ou seria em algumas práticas ritualísticas, que eles faziam muito isso antigamente e ainda o fazem hoje em dia? Se for, é muito fácil. Aliás, é por isso que todo mundo fala que ama a Deus, né? Porque é muito mais fácil amar a Deus do que amar ao próximo. Porém, a doutrina espírita nos proporciona um novo conceito de amar. Ela nos ensina que não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Tá? Então, é muito bonito esses louvores que eles usam, principalmente na igreja evangélica. Isso é bonito demais, isso é ótimo. A pessoa eleva a sua alma, ele entra em estado de êxtase, não é? Então ele está naquele momento vibrando numa condição mais acima, mais evoluída, e proporcionando o meio dos espíritos amigos entrar em contato com ele. Na meditação também, né, na oração, isso é importantíssimo. Só que não basta, né? Porque eu posso orar direto, mas se eu não amar o meu próximo, eu não estarei amando a Deus. Né? E o contrário também é verdadeiro. Aquele que ama o seu próximo, ele já está amando a Deus. Foi o que Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: tudo aquilo que fizestes para um destes mais pequenino, a mim é que fizeste. Né? Então, a doutrina espírita nos ensina que ou amamos o próximo ou não amamos a Deus. Aliás, Deus está representado para nós na figura do nosso próximo. Né? Então, não que Deus queira que nós amamos a Ele. Eu, na minha modesta opinião, Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa do nosso louvor. Ao contrário, é nós que precisamos do amor de Deus. Do amor de Deus. Não é? Então, quando Jesus disse: fazei tudo aquilo que fizestes a um destes pequeninos, a mim é que fizeste, na verdade, é quase que uma metáfora, porque tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, a nós é que estamos fazendo, né? Conforme a doutrina espírita nos ensina, cada um colhe aquilo que planta. Então, na medida em que nós fizermos para o nosso semelhante, é o que nós vamos receber. Porém, há um porém aí, é que quando nós estamos dentro da lei, ou pelo menos tentamos seguir a lei do amor, nós estamos agradando a Deus, que nós estamos fazendo a sua vontade, que nós estamos respeitando a sua lei, certo? E nós temos, por exemplo, em Jesus a maior expressão do amor, né? Aí nós vamos buscar, por exemplo, em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Né? Aí lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse que não veio destruir a lei, realmente Jesus não veio destruir a lei, porque a lei de Deus é indestrutível, a lei é perfeita, portanto ela sempre foi, é e será a mesma, ela não muda. Nós
é que mudamos de acordo com a nossa evolução e nos adaptemos melhores a ela, né? Então, Jesus foi um divisor de água, porque o conceito de amor que Jesus trouxe realmente era novo. Ele não veio destruir a lei, ele não veio modificar a lei, mas ele veio nos ensinar um novo meio de interpretar a lei, né? Ele foi mais longe, né? Ele não disse só para amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando ele disse, por exemplo, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. Se alguém te pedir para dar 1000 passos com ele, vá, dá mais 2000. Se alguém te pedir a capa, oferece-lhe também a túnica. E aí ele disse, amai os vossos inimigos. Esse é o novo conceito de amor que Jesus trouxe para nós. Antes de Jesus, amar o inimigo seria uma afronta, não é? Porque aí era olho por olho e dente por dente. Então é essa nova consciência de amor em que a doutrina espírita nos proporciona, porque ela é o cristianismo redivivo. Isso sim, foi Jesus quem trouxe, né? E aí, para ilustrar aquilo que nós estamos dizendo, nós vamos pegar umas 2 ou 3 perguntinhas do livro Médico Espírita Responde, do Ricardo de Bernardes. Ele já esteve aqui em Franca fazendo palestra, esse moço, de lá do Sul. Então, lá tem a seguinte pergunta: o amor é um atributo do ser espiritualizado? Eu vou repetir. O amor é um atributo do ser espiritualizado? Resposta: não exclusivamente. O amor existe em todos os seres, porém se expressa de forma primitiva nas almas simples e ignorantes e gradativamente se manifesta de maneira mais elevada à maneira que o ser se evolui. Ele continua: como se pode conceber amor em corpos simples, como minerais, por exemplo? Aí vem a resposta: pelas atrações magnéticas e profundas, força que mantém as partículas unidas. Aí André Luiz nos fala que quando a fera lambe o seu filhotinho, já é uma expressão de amor. E aqui ele está dizendo que mesmo na agregação de 2 minérios, quando um mineral atrai o outro, também já é uma expressão de amor primitiva, obviamente, mas já é uma expressão de amor. Então ele nos ensina que o amor existe em tudo e em todos, desde lá do começo até Deus. Ele continua. Como compreender o amor na dinâmica das energias? O sentimento de amor caracteriza-se por onda de alta frequência. Uma vibração de ondas curtas, de aspecto luminoso, brilhante, frequentemente, uma emanação profunda. É por isso que o amor não mistura com o ódio. É igual a água e o óleo diesel. Você coloca a água e o óleo diesel numa garrafa, por exemplo, você vê a divisa certinho, se mistura. É assim é o amor e o ódio. Porque o amor vibra em ondas curtas, numa frequência muito mais elevada. O ódio vibra em ondas longas, então não se mistura. É por isso que a pessoa que já está amando em uma condição mais elevada, que já conquistou essa virtude, quando ela chega num lugar, por exemplo, as pessoas se sentem bem, mesmo que ela não fale nada, mas é só aquele halo que ela transmite faz com que o ambiente melhore, não é? Então as pessoas se sentem bem. É por isso que tem pessoa que todo mundo quer ficar perto dela, quer conversar, quer abraçar. Quando eu falo isso, eu lembro da Dona Nena ali do Centro Espírita Boa Tarde, né? Pessoa maravilhosa, todo mundo quer abraçar, quer conversar, quer ficar perto, porque a pessoa exala esse amor.
Mas o contrário também é verdadeiro. A pessoa pessimista, que só alimenta sentimento negativo, né? O lugar que ele chega, o ambiente costuma piorar, principalmente aqueles que estão vibrando na mesma faixa, obviamente que vai assimilar aquele fruto negativo, né? Então é muito importante isso. E ele arremata. Como definir o amor verdadeiro e puro? A força que preside a alma no universo, a energia que une tudo a todos, o ideal que liberta e eleva o ser, o impulso nobre pelo progresso e engrandecimento da humanidade. Antes de preparar esse estudo aqui, se alguém me chegasse assim, por acaso, me perguntasse o que é o amor, eu confesso que eu ia ter uma dificuldade muito grande para responder. Mas se alguém me perguntar agora, eu diria que o amor é o combustível, na minha opinião, é o combustível pelo qual Deus criou e governa todos os mundos, todas as galáxias e, consequentemente, todos os universos. O amor resume tudo. Tá? Aí Jesus continua, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, do capítulo 11. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E aí João continua reforçando: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. E aí Kardec arremata no item 4. Peguei só um trechinho do item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Na minha opinião, se fosse observado essa fala de Jesus aqui no Evangelho de Mateus e de João, o mundo seria bem melhor. Porque veja bem, fazei para o próximo aquilo que eu gostaria que o próprio fizesse para mim. Se a gente tomasse esse método como guia para nos orientar, o mundo seria bem melhor. Porque o que eu não quero para os outros, eu não faço para mim. Não é? Não. Eu gosto de ser roubado, eu gosto de ser traído, eu gosto de ser enganado, eu gosto de guerra, eu gosto que alguém me trata com falta de respeito, com falta de educação, eu gosto de ser passado para trás. Ninguém gosta. Então, se eu não gosto, para que eu vou fazer isso para os outros? Não é? É o oposto do egoísmo, né? Então, se fosse observado essas regras aqui, não existiria guerra. O mundo já havia passado por uma condição bem melhor. Não tenha dúvida quanto a isso. O problema é que nós ainda carregamos aquele ranço de egoísmo e a gente pensa muito mais em nós do que no próximo. A gente tem muita dificuldade em vivenciar isso, porque aí a gente opta mais pela lei do Jefferson, né? Que é levar vantagem em tudo. Então, a gente sempre procura um meio de levar vantagem, esquecendo que o meu próximo é meu irmão, é filho de Deus e sente aquilo que eu sinto, né? Tem as mesmas necessidades que eu tenho, os mesmos desejos que eu tenho, enfim, é meu irmão, é filho de Deus. Então, às vezes a gente esquece disso e opta por levar vantagem em cima do nosso próximo, né? Aí tem uma parábola que Jesus contou, que está no item 3 do nosso estudo aqui, que é do capítulo 11, quando Jesus conta que o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta ao seu servidor. Não vou ler a palestra, não, vou resumir. O rei reuniu
seus servidores resolveu acertar as contas com cada um deles. E o primeiro que chegou devia 10.000 talentos para ele. Gente, 10.000 talentos era uma dívida impagável. Cada talento, segundo pesquisa da inteligência artificial e do Google, cada talento valia em torno de 30 quilos de prata ou de ouro. O cara devia 10.000 talentos, então o cara devia 300.000 quilos de prata ou de ouro para o rei. E o rei falou: bom, já que você não pode me pagar, eu vou te prender, você e sua família, até que você possa me restituir o que deve. Aí o cara pediu clemência, pediu compaixão, eu tenha paciência, que quando eu vou trabalhar, eu vou pagar a conta. O rei teve compaixão e deixou a pessoa, e ele, não, tudo bem, tal. Aí a pessoa logo encontrou alguém que devia para ele, mas a conta da pessoa que devia para ele era bem menor, porque era em denário. Denário era uma moedinha equivalente a um dia de serviço, né? Um talento valia 6.000 denários, né? E a dívida do cara era infinitamente menor do que a dele. Aí o cara fez a mesma coisa, pediu clemência, pediu paciência, mas ele não teve, mandou prender o cara com a família. Aí o rei ficou sabendo, chamou ele de volta e falou: peraí, eu te perdoei, uma dívida infinitamente maior que você não perdoou, então faz o seguinte, eu vou te prender e você vai ficar lá até pagar a sua conta. E Jesus arremata dizendo que é isso que acontece com aquele que tem dificuldade, que não perdoa, né? Que Deus está constantemente nos perdoando e obrigação nossa também é perdoar ao nosso semelhante, né? A prece do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Na verdade, Deus não precisa do nosso perdão, né? O perdão que nós aprendemos na doutrina espírita é diferente daquele perdão que os nossos avós, os nossos pais ensinaram para nós. O perdão que Deus nos proporciona não é a quitação do nosso débito. Se fosse assim, seria fácil, né? Eu cometeria um erro qualquer, aí eu me arrependeria, e aí eu pediria perdão a Deus e me dava quite daquilo lá. Mas o erro que eu cometi, quem vai reparar? Então, a doutrina espírita nos ensina que o perdão de Deus, que Deus nos proporciona, é a oportunidade de refazer aquilo que nós fizemos de errado, ou seja, de reparar as nossas faltas. Aí sim, aí nós temos a reencarnação como a maior bênção, como o maior perdão que Deus pode nos proporcionar, porque através da reencarnação é que nós vamos ter a oportunidade de reparar os nossos débitos e nos preparar para evoluirmos espiritualmente. Então é isso. Nós não vamos adentrar muito na lição do perdão, porque aqui precisaria de uma palestra inteira, né? Nós vamos só dar uma resumida e dizer que quando a gente comete um erro, e a gente, com espíritos imperfeitos como somos, estamos num planeta de expiação e prova. É natural que erramos, e é no erro que vamos aprender. É bom que se diga isso. Né? Na tentativa, a gente tenta uma coisa, vai tentando, na tentativa a gente vai errar, mas naquele erro a gente vai aprender. Mas quando nós magoamos, prejudicamos alguém, o primeiro passo, obviamente, é o arrependimento. Aí eu cometi um erro, aí depois eu me arrependo, eu reconheço que eu errei e eu quero reparar aquilo. Mas não basta. Se eu professasse outra religião, tudo bem, né? Aí as pessoas iam me orientar, fazendo certo aquele tempo, rezar para os caras e eu ficaria livre daquela causa. Mas não é assim que funciona. Você sabe que não é assim.
Então, o arrependimento é o primeiro passo, mas depois ainda tem outras etapas a serem cumpridas, que aí tem a reparação e a expiação. Eu errei, eu vou expiar a falta e eu vou reparar. Aí sim eu estarei quite. A expiação e a reparação podem se dar simultaneamente. A gente vê muito caso em que a pessoa está expiando e está reparando a sua falta, mas é preciso reparar. É assim que funciona a lei de Deus. A justiça divina funciona desse jeito. E onde está o amor de Deus sobre todos nós? O amor de Deus está nas oportunidades que Ele nos proporciona de sanarmos os nossos débitos e nos prepararmos para um futuro melhor. Aí que está o amor de Deus. A gente vai pegar no Evangelho o Espírito Fêmea, dizendo o seguinte: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuir no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que destes constatar muitas vezes o homem mais objeto, o mais vil, o mais criminoso, tem como ser ou como objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. É o seguinte: todos nós sabemos que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele não ia criar um ser imperfeito. Nós não fomos criados imperfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa luta, para que tenhamos mérito daquilo que fazemos. Né? Seria uma chatice muito grande se Deus tivesse criado um perfeito. Né? Ele não tinha o que fazer. Né? Isso é uma coisa monótona, não é assim. Então, desde quando nós fomos criados, nós já temos o germe da perfeição, o germe do amor dentro de nós. É por isso que Allan Kardec fala que educação é um conjunto de hábitos adquiridos, certo? Então, a evolução se dá, não é de fora para dentro, é de dentro para fora que se dá a evolução. Na medida em que o ser vai caminhando, ele vai trabalhando esse material que ele já tem dentro dele em estado vegetativo, em estado gestativo. Né? Então, todo o material que nós temos para o nosso crescimento, nós já temos dentro de nós. Nós temos que trabalhar, né? Na medida que for evoluindo, nós vamos trabalhando esse material. E a pergunta que a pessoa pode perguntar: mas e a religião? A religião nos orienta para nos despertar, para trabalhar. É por isso que a evolução ela é exclusiva de cada um. É um trabalho exclusivo de cada um. Ninguém pode fazer para o outro. Então, pode auxiliar, pode orientar, mas o trabalho é exclusivo de cada um. Então, todos nós, desde a nossa infância espiritual, nós já temos todo o material que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Aí continua, o Espírito Lázaro, desse mesmo capítulo do Evangelho. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Eu achei isso muito interessante. Veja bem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Na medida em que o espírito for evoluindo, ele vai diminuindo o nosso eu e vai ampliando o nosso nós, né? Vai apagando um pouco
a minha personalidade, e vai havendo essa fusão, esse entrelaçamento entre os seres. É o lema da fraternidade: um por todos e todos por um. Então, quando, à medida que for crescendo, moralmente falando, ele vai se preocupando mais com o seu semelhante, ele vai entendendo que o seu próximo, o seu semelhante, é seu irmão, é filho de Deus, com as mesmas necessidades nossas. Então, a gente já passa a sentir a dor do nosso semelhante, já passa a viver mais uma vida em sociedade, uma vida comunitária, onde existe amor. É isso que acontece, essa fusão dos seres, uns pelos outros. E aí a nossa personalidade vai diminuindo, não que ela apaga, mas ela vai diminuindo. Porque eu não vou falar eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, não, nós. Porque aí sim, aí eu estarei entendendo melhor a lei de Deus, que é a lei do amor. E ele vai mais longe quando ele diz que aniquilam as misérias sociais. O que vai aniquilar as misérias sociais é só o desenvolvimento do amor, não tem outro remédio. Porque, na verdade, é o que mais a gente vê, por exemplo, é essa miséria predominando, né? A miséria material é grave. Por exemplo, existe quase 1 milhão de gente passando fome no mundo inteiro, né? Mas a miséria material, quase sempre, ela é consequência da miséria. Nem sempre, mas quase sempre, ela é consequência da miséria moral. E a miséria moral, o miserável, moralmente falando, ele independe de condição financeira. Existem pessoas que têm fama, têm beleza, têm poder e são verdadeiros miseráveis. A gente sente compaixão dessas pessoas, sente pena de ver a pobreza de espírito de certas pessoas que às vezes têm tanto poder, tanta glória, mas vivem na miséria. Então, o principal problema nosso, na minha modesta opinião, é justamente essa miséria moral que nós ainda vivemos, essa onda de egoísmo, essa onda de inveja, essa onda de ciúme que circula. A pessoa só pensa em si, ele não pensa no seu semelhante, o próximo que se vira, eu quero levar vantagem, eu quero fazer para mim, a cada um para si e Deus para todos, né? É o lema do egoísmo, e é onde gera essa desigualdade e gera essa miséria que nós estamos vendo. Enquanto não houver uma consciência melhor de que só o amor vai sanar todos esses problemas, eu penso que isso ainda vai demorar um pouquinho, nós ainda vamos continuar vivendo, sendo um planeta de miserável. Não que eu esteja querendo ser pessimista, muito pelo contrário. Existe muita, mas muita gente mesmo, gente boa, gente trabalhando no bem, gente honesta, mas ainda existe também muitas e muitas pessoas que ainda são verdadeiros párias, né? Verdadeiros miseráveis. E aí ele continua: feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem as angústias da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que é transportado para fora de si mesmo. A pessoa que já desenvolveu o amor numa condição mais elevada, está dizendo aqui, não conhece as angústias da alma e nem a miséria, porque ele vive numa faixa de vibração aonde ele é uma pessoa feliz, ele vive bem, ele é satisfeito com aquilo que ele tem, porque ele está em paz com a sua consciência. A melhor coisa que tem é a gente viver em paz com a nossa consciência. O que adianta a gente ter tanta coisa e às vezes nem dormir porque não ter a consciência pesada? O que isso vai resolver? A melhor coisa que tem é manter a serenidade, a calma, a humildade e a consciência em paz.
é o que acontece com essas pessoas que já aprendeu a amar. Né? E ele remata. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina no amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrio de esperanças, desceram ao céu. Veja a coragem daqueles primeiros cristãos, né? Eles desciam a arena para ser devorados, cantando, louvando a Deus, né? Isso sim é que é amor. Né? A gente vê que hoje em dia, por exemplo, essa palavra amor está muito banalizada, não é verdade? O amor virou jogo de marketing, jogo de interesse. Hoje ama, amanhã não ama mais. Como se o amor fosse brinquedo ou jogo de sedução. É lamentável como muitas pessoas sentem prazer em brincar com o sentimento da outra, como se isso não tivesse consequência seríssima, muitas vezes, gerando grandes débitos a serem ressarcidos no futuro. É o que a gente vê, onde que se vê. Se a pessoa fala amor, ela nem sabe, né, o significado dessa palavra. A gente embarca nessa palavra. Essa é a verdadeira realidade. São Martiniano Amaro Kolber, ele nasceu na Polônia em 1894 e 1941. É o padre Maximiliano, franciscano, que fora preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e foi levado para a prisão de Auschwitz em 1941. E aí um dia fugiu 2 prisioneiros. E quando isso ocorria, o regime deles era muito severo. Era separado 10 prisioneiros para morrer de fome e de sede. Esse era o regime deles. Então, separam um de cá, separam um de lá. Aí chegou um sargento polonês. E o sargento entrou em pânico, entrou em desespero, porque tinha família, e ele tinha esperança em voltar para a família. Aí o que o padre fez? Esse padre pulou na frente, quase que levou um tiro por causa disso, e se ofereceu para ficar no lugar do sargento polonês. E foi aceito. Ele foi o último a morrer, demorou 7 dias para morrer, de fome e de sede, e ele ia consolando aqueles que antecederam a ele. Né? Isso é ou não é a maior demonstração de amor? Ou quando Jesus disse lá no Evangelho de João que o maior amor que alguém pode ter é dar a sua vida em favor dos seus amigos. Né? Esse padre, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, e esse sargento assistiu à canonização juntamente com a sua família. A nossa hora já está quase crescendo. Quem já desenvolveu a capacidade mais apurada de amar e deixa rastro de elevação e consciência por onde passa. É como o perfume das flores, que purifica o ambiente, sentimento de compaixão e de solidariedade, sentimento de gratidão por tudo e por todos, sentimento de amor verdadeiro. É o amor doação sem esperar nada em troca. É o prazer de amar que se realiza em amar. Pois o que ama realmente, ele não espera nada em troca. Nicholas Winton, o inglês que salvou 669 crianças das mãos dos nazistas na Segunda Guerra. Ele era um moço novo, ele tinha 29 anos, ele era inglês e ele foi passar férias na Tchecoslováquia. E ele ia passar férias em outro lugar, mas por ironia do destino, resolveu passar as férias na Tchecoslováquia. E lá ele ficou sabendo que a guerra estava chegando. E todo mundo ia morrer, não tinha escapatória. E os primeiros a morrer eram os velhos e as crianças. Aí o que ele fez? Veja bem, um moço de 29 anos. Ele bolou um plano de tentar salvar pelo menos as crianças.
Aí ele entrou em contato com a mãe dele na Inglaterra, e a Inglaterra e a Suécia aceitou o convite dele. Então ele conseguiu embarcar 2 vagões com 669 crianças e mandar para a Inglaterra. Aí ele conseguiu um terceiro, mas o terceiro aí já foi interceptado pelos nazistas e todos foram mortos. Todas as crianças foram mortas. Né? Mas ele conseguiu salvar 669 crianças. E essas pessoas, essas crianças, formaram para dentista, médico, tiveram a sua vida regular na Inglaterra, e ele nunca contou isso para ninguém. Tá? Aí ele casou, mas ele tinha tudo anotado. Pegou essas anotações, colocou num baú e deixou no forno da sua casa, nunca comentou isso com ninguém. Um dia sua mulher, depois de 50 anos, sua mulher limpando lá o porão, encontrou esses papéis, aí foi que era descobrido. Ele começou as homenagens, foi homenageado até pela rainha da Inglaterra. Ele já estava bem de idade, ele morreu com 107 anos, e aí reuniram num programa de televisão parte daquelas pessoas que haviam sido salvas por ele, já eram pessoas adultas, tinha umas que já tinham cabelo branco, né? Para fazer uma homenagem a ele. Então ele estava sentado assim na frente. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão encontrar. E a gente vê as lágrimas descendo pelos olhos dele, ao lado de todas aquelas pessoas que tinham tido a oportunidade de salvar. Aí um repórter perguntou para ele: por que o senhor manteve silêncio durante 50 anos? Por que o senhor não comentou sobre isso? Veja bem a humildade dele. Ele disse: não é que eu mantive silêncio durante todo esse tempo. É porque eu não tinha o que dizer. O cara salvou 669 crianças e não tinha o que dizer. Né? E a gente fala, talvez seja o espírito missionário que reencarnou com essa missão. Nada disso. Era uma pessoa simples, mas que se dispôs a fazer alguma coisa. Aí, para arrematar, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Irmão, né, psicografado por Chico e escrito por Irmão, a lição 41, que diz no futuro. Eu vou ler um pouco rápido, para questão de tempo. Né? Ela está o seguinte: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Paulo, Hebreus 8:11. Aí Emmanuel continua: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de arma volverão a sementeiro do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Aí você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que eu vou compartilhar com vocês. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Por quê? Porque a justiça será ultrapassada pelo amor. Porque o amor está acima da justiça e acima de todas as virtudes. A pessoa que ama realmente, que já desenvolveu uma capacidade mais apurada de amar, ele é justo, ele é bom, ele é caridoso, ele perdoa, ele já desenvolveu todas as virtudes. Porque o amor é o ápice de todas elas. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração serão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema.
A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. O dia que nós aprendermos a amar uma condição bem mais elevada, não vai haver mais cadeia, não é verdade? Não vai haver mais guerra, não vai haver mais conflito, nada disso. Né? Porque o amor supera todas essas deficiências. Gente, se desculpa nossas falhas, eu agradeço de coração a todos vocês, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Todos. Musicalista. Faça uma lista de grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que ama você? Faça uma lista de grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas
as pessoas que você amava hoje acredita que amam você.